Rapaziada, o caso Arrascaeta ligou um alerta muito grande. E não é só porque ele sentiu a panturrilha no treino do Uruguai. O ponto é outro. Mesmo que o Arrascaeta não seja cortado da Copa, a grande pergunta é: ele chega em condição real de jogar? Porque uma coisa é estar convocado, outra coisa é estar pronto. E no caso dele, ao meu ver, tem uma sequência de problemas que começa lá atrás, na clavícula, passa pela falta de ritmo, chega agora na panturrilha. E pode terminar no pior cenário possível. O Uruguai sem o seu principal jogador criativo e o Flamengo recebendo o atleta ainda mais comprometido. Pior ainda do que entregou. Só para contextualizar rapidamente, rapaziada, a informação mais quente é que o Arrascaeta sentiu dores musculares na panturrilha durante um treino da seleção uruguaia. Segundo o material levantado pela TNT Esportes com a apuração da Monique Danello, informou que ele vai passar por exames e que existe uma chance grande de ele desfalcar o Uruguai na Copa. E isso já seria grave por si só. Mas tem um detalhe. O Arrascaeta já vinha de uma fratura na clavícula direita sofrida no fim de abril em jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores. Ou seja, ele já não vinha jogando. Ele já estava numa corrida contra o tempo, ele já estava tentando recuperar ritmo. E agora, quando parecia que o problema era só voltar da clavícula, aparece a panturrilha, que é uma das lesões mais sérias que tem ali, chata pra caramba a lesão de panturrilha. Aí não dá pra tratar essa situação, né, como só mais uma dorzinha, né, rapaziada? E aqui entra um ponto que, pra mim, muda tudo. Muita gente vai olhar essa situação e falar: ah, mas se o exame não mostrar nada grave, ele fica na Copa. Tá, pode ser, mas o futebol não é só exame. Futebol é ritmo, é confiança, é explosão, é sequência, é chegar inteiro para a Copa. E o Arrascaeta, hoje, não tá brigando só contra uma lesão. Ele tá brigando contra o tempo. Guarda essa informação porque ela explica o tamanho do problema da seleção uruguaia. Parece uma notícia de lesão de última hora. O jogador sente a panturrilha, faz exame, todo mundo fica esperando o resultado e pronto. Só que não é tão simples assim, porque a panturrilha, para jogador de futebol, é uma região muito traiçoeira, rapaziada. O cara precisa dela para arrancar, para frear, para girar, para bater na bola, mudar de direção. E o Arrascaeta não é zagueiro para ficar ali, né? Esperando, meio parado. Ele é jogador de. Ele não é um zagueiro ali, né? Que pode ficar na sobra, dar aquele migué ali pra correr, né? Ele é jogador de criação. É meia criativo, né? Ele precisa receber entre linhas, girar, acelerar o passe, achar o espaço, pisar na área. Então ele perde explosão. Se ele joga se preservando, se ele entra com medo de estourar de novo, o Arrascaeta pode até estar em campo, mas não ser ele próprio. Ele não ser o Arrascaeta que a gente conhece. E é aí que mora o perigo para mim. O que realmente está em jogo é a condição real dele para competir em alto nível. O Casagrande lá atrás tinha uma leitura que fazia sentido. A clavícula talvez não tirasse o Arrascaeta da Copa. E eu concordo com essa lógica dele. Por incrível que pareça, eu concordei com o Casagrande. A clavícula era um problema sério. Claro, mas talvez não fosse o fim da linha. O problema é que agora não estamos falando só da clavícula do Arrascaeta. Estamos falando de clavícula, sem ritmo, recuperação acelerada, né? Treino de seleção, pressão da Copa e agora a panturrilha. Uma coisa é voltar, outra coisa é voltar inteiro. E Copa do Mundo não espera ninguém. Não tem tempo para entrar devagar, não tem tempo para pegar ritmo em 3, 4 jogos. O Uruguai estreia no dia 15 de junho. É logo ali, rapaziada. É rapidinho. Então, mesmo que ele fique na lista, o Bielsa vai ter que responder uma pergunta muito difícil. Vale a pena segurar um camisa 10 sem garantia física? E para o Uruguai, isso é enorme. Porque o Arrascaeta não é só mais um convocado qualquer. Ele é o cara de criação, da criação. É o jogador que pensa o último passe, é o cara que pode quebrar uma linha com uma bola. É o jogador diferente. E o jornal AS da Espanha, segundo o material levantado, tratou isso como um drama para o Uruguai. Justamente por isso, sem Arrascaeta, o poder ofensivo da seleção cai.
cai, na verdade, absurdamente. E faz sentido. Porque uma seleção pode até ter intensidade, marcação, organização, transição. Mas em Copa, rapaziada, às vezes o jogo trava. E quando trava, você precisa de cara que acha uma jogada onde ninguém tá vendo. Que no Brasil tem um jogador assim similar, né? O Paquetá, né? Cada um tem sua característica, mas um jogador que improvisa, que acha uma bola. Paquetá, Arrascaeta, esse tipo de jogador é cada vez mais difícil hoje. E o Arrascaeta é esse cara para o Uruguai. Sem ele, o Uruguai não perde só um jogador. Perde muito repertório, perde criatividade, perde aquele detalhe que decide jogo grande. Agora, tem outro lado da história. O Flamengo, na verdade, né? E aqui eu entendo totalmente a preocupação do torcedor rubro-negro, porque o Flamengo já ficou sem o Arrascaeta em maio. O jogador estava se recuperando. Aí pensa o seguinte: a expectativa era, beleza, ele vai para a seleção, ganhar ritmo, disputa a Copa e depois volta. Só que o cenário pode virar o oposto. Ele pode perder a Copa e ainda voltar para o Flamengo com uma nova lesão muscular. Uma doideira demais isso, né? O Flamengo libera o jogador para a Copa com uma lesão, ele tá recuperado da lesão que estava pelo clube e volta pro time com uma lesão nova. Aí é doideira demais, né? É de cortar os pulsos, né? Isso seria o pior dos mundos, porque o Flamengo não ganha ritmo de jogo. O Uruguai pode perder o jogador e o próprio Arrascaeta sofre um baque físico e psicológico enorme. E aqui não é caça às bruxas. Não tô dizendo que o jogador errou por querer jogar uma Copa. Qualquer jogador quer. Todo mundo quer jogar Copa, né? É o sonho de todo jogador de futebol. É o sonho de um atleta disputar as Olimpíadas. É o sonho de todo mundo, todo esportista. Jogar Copa, estar numa Olimpíada, jogar, né? Jogos importantes pelo seu país. É o sonho de todo mundo, né? Mas, assim, ainda mais no caso dele, né? Com a idade, a história dele no Uruguai, né? O amor dele pelo país. Mas essa questão é a seguinte: a pergunta precisa ser feita. Será que essa tentativa de acelerar a volta não cobrou um preço alto demais? Agora, para ser justo, né? Tem um contraponto. Pode ser que o exame não aponte uma lesão grave, rapaziada. Pode ser que seja só um desconforto. Pode ser que o Uruguai segure o jogador no grupo e tente recuperar ele para a sequência da Copa. E também tem outra coisa. A Arrascaeta é tão diferenciado tecnicamente que mesmo sem estar 100%, pode entregar algo 20, 30 minutos. Ele pode entregar. Pode decidir uma bola parada, pode achar um passe, pode entrar em um jogo travado. Então eu entendo o lado de quem fala, segura o cara até o limite. Só que, ao meu ver, esse argumento tem um problema. Copa do Mundo não é lugar para jogador no limite físico, virar aposta desesperada. Se fosse só a clavícula, beleza, dava para discutir. Mas agora com a panturrilha, a análise muda, né? E na minha opinião final, na minha humilde avaliação, né? Quem sou eu, né? O Arrascaeta hoje virou uma dúvida muito maior do que simplesmente vai ou não vai para a Copa. A pergunta verdadeira é: ele tem condição de ser importante ou vai virar uma presença simbólica, rapaziada? Porque tá na lista é uma coisa. Conseguir competir, criar, acelerar, aguentar intensidade e decidir jogo é outra completamente diferente. E pra mim, mesmo que ele continue no grupo, é muito difícil imaginar o Arrascaeta chegando 100%. Muito difícil. O risco de corte é grande e se não for cortado, o risco de chegar limitado também é grande, ainda mais sendo o Arrascaeta. Então o Uruguai tem um problema muito sério, porque ele é a grande esperança do Uruguai. O Flamengo tem um problema sério. E o Arrascaeta, infelizmente, está no meio de uma corrida contra o tempo que pode marcar a Copa dele, rapaziada. Rapaziada, quero saber de vocês. Você acha que o Uruguai tem que esperar o Arrascaeta até o último segundo? Ou acha melhor cortar logo ele e levar alguém 100%? Comenta aqui embaixo e dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!